Aí começou. Olá a todos, essa é a mesa de debate, a primeira mesa de debate da ODF. Hoje é o dia 20, então o nosso debate vai começar com o tema Como criar uma cena ocultista coerente. Hoje nós estamos aqui com Alberto Alfredo, compondo a mesa, Alex, Léo Lousada, Fausto Ramos e José Natson, ou Joseph, para os mais íntimos. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre como construir coletivamente uma cena ocultista mais coerente, que possa desmistificar alguns termos, ou até mesmo melhorar e avançar em alguns debates, como a gente pode construir essa cena. Então, para iniciar nossa fala, eu vou chamar aqui o Alex, que é mestre da Ordem Hora dos Antigos Mistérios, também está aqui como um apoiador. Então, Alex, pode fazer a sua fala e seja muito bem-vindo. Opa, sejam bem-vindos a todos também. Essa busca para a gente conseguir construir uma cena ocultista mais coerente, as primeiras questões que me vêm à mente é uma construção de um estudo mais sólido em cima do conhecimento dos mistérios e um aspecto de divulgação, talvez, mais amplo. A gente tem as vias de YouTube, porque nos tempos atuais a gente tem um aspecto de desinformação e uma transformação dos conhecimentos mágicos, uma perversão dos conhecimentos mágicos para a busca de lucrabilidade nesses tempos, né? Que vai ter aquelas situações dos esotéricos, digamos assim, transformando conceitos que vêm do estudo mágico e deturbando esses conceitos. Então, como que a gente consegue transformar tudo isso para a gente ir construindo uma cena mais coerente? A primeira coisa que me vem à mente assim, são essas questões da gente dar mais ênfase ainda a esse trabalho de divulgação, esse trabalho de espalhar conhecimento fidedigno, de ter componentes de debate, de troca de ideia, troca de informação, para trazer ao público ideias mais coerentes sobre o ocultismo, conceitos que são mais bem postos, que tragam realmente esse conhecimento, pelo menos um pouco aprofundado, que as ordens trazem, né? Porque quando a gente recolhe todo o conhecimento dentro das ordens iniciáticas, e queira não, alguém sempre acaba contando o segredo, alguém acaba trazendo um pouco daquele conhecimento para fora, e essa deturbação é quase que inevitável. Então, eu acredito que talvez seja uma responsabilidade, talvez não seja um bom termo dizer que é uma responsabilidade nossa, mas eu acho que seria de boa valia a gente começar cada vez mais a unir o meio ocultista para divulgar de forma mais concisa os conceitos do ocultismo, da magia contemporânea, para trazer essas mudanças. E eu acredito que o ocultismo, principalmente, ele tem um papel, o mundo mágico tem um papel de estar na vanguarda de muitas mudanças. E as pessoas que compõem todo esse meio têm um trabalho extremamente importante, então a gente consegue dinamizar isso, trazer esse choque de ideias. A gente vê, por exemplo, vários eventos hoje em dia, como o Ocultaria, por exemplo, a ODF, dentre outros eventos, que trazem uma divulgação e um aprofundamento, um ambiente de debate bacana, para que haja esse trazer das dúvidas que vem do público profano para as pessoas que vêm do mundo, trazendo esse conhecimento aprimorado, né? Acho que, por enquanto, isso aí eu venho falando. Então, para você, a gente deveria ter uma presença mais coletiva. Sim. Tá certo? Mais digital, então. Ou um coletivismo, uma junção, trazer de forma mais didática, né? Todo esse conhecimento que a gente tem. Lógico que a gente não tem como trazer tudo que está dentro das ordens para fora, não é um processo muito simples, porque a deturbação acontece, mas a gente começa a tentar desmistificar o ocultismo, desmistificar a magia, para que essas pessoas não caem em mãos erradas, não sejam conduzidas por pessoas que estão de má fé, buscando só extrair o dinheiro dessas pessoas, né? Mas... E é um negócio interessante, né? Porque e dentro dessa globalização, eu acho que o papel da ordem meio que
a ordem antigamente ela era aquela questão do mistério, existia o mistério, porque boa parte da população não tinha o conhecimento da magia aristocrática, né, dessa magia mais sacerdotal, que é detida por algumas pessoas, daí ela foi sendo dissolvida, né, os mistérios foram se colocando em diversos lugares. Então, eu percebo, assim, eu não sei, aí eu vou jogar para vocês, né, hoje em dia as ordens, elas estão mais como um ambiente de prática coletiva, de desenvolvimento coletivo, do que de detenção necessariamente de segredo. Sim, Porque os segredos estão dispostos. O que vocês acham sobre isso? No mundo da internet, assim, é muito difícil a gente dizer que alguma coisa ainda está em segredo, né? A questão é a profundidade desse conhecimento divulgado e a compreensão que essas pessoas têm de um contato real com aquele conhecimento ou com um bom discernimento a respeito daquele conhecimento. Porque às vezes você lê um conceito que está jogado ali sobre magia e pela falta de compreensão mais profunda do assunto, você tem uma interpretação totalmente errônea ou totalmente difusa do que realmente está sendo passado, né? Porque, tipo, por exemplo, até Magia do Caos mesmo, que é o ambiente do Fausto. No senso comum, Magia do Caos é você bater porta para sigilo. Isso é básico, entendeu? Esse é o senso comum. Entendeu? Isso que a pessoa chega assim, vê no Facebook e fala. Inclusive, gente, é um conselho aqui. Usar Facebook no século XXI, mas enfim. A pessoa vê aquilo no Facebook, ela fica tipo, nossa, magia do caos totalmente superficial e tal, sendo que ela nunca leu, tipo, uma vírgula sobre, sabe? Então, tipo, ter esses papéis mais digitais, ter um papel de comunicação mais assertiva, mais bem colocada, eu acho que tem um papel fundamental, assim. Mas você tocou no ponto de ser digital. O que vocês acham, assim, tipo, o pessoal a galera, o que vocês acham que esses influenciadores, esses produtores de conteúdo podem fazer para melhorar? Como vocês acham que eles deveriam simplificar para desmistificar, ou vocês acham que eles deveriam apresentar logo o conceito, apresentar as obras? O que vocês pensam? Eu acho que tem uma coisa muito educativa envolvendo tudo isso, né? Porque a magia... José, peraí. Vamos lá. Vamos ter peraí. Acho que falou primeiro? Eu não vi. Desculpa. O microfone tá funcionando? Não, tá de boa. Tá funcionando. É que ele tava abaixo. Tranquilo. Tô botando ele mais próximo aqui. Eu pedi a palavra porque eu acho que a minha fala que eu tenho para hoje dedica um pouco de tempo para essas questões que você tá trazendo. Uhum. Então já pode botar no cronômetro aí os meus 7 minutos para começar a discussão. Boa. O que rola? Eu vejo que é necessário e importante fazer uma diferenciação entre mistério e obscurantismo. Por que eu falo sobre essas duas palavras? Para mim, mistério é uma coisa que é intrínseca ao símbolo que a gente trabalha dentro da magia. O começo da nossa jornada na humanidade, com o desenvolvimento do conhecimento mágico, se deu por mistérios, se deu por metáforas, se deu por narrativas, mitos, histórias, cujo significado não era tão simples e tão claro apenas pelas palavras expostas e demonstradas. Então, o mistério é o veículo para o conhecimento mágico. E não tem como a gente destituir a magia desse verniz de mistério. E isso é diferente de obscurantismo. Obscurantismo é a prática de pessoas que querem velar algum conhecimento e esconder ele de outras pessoas. Seja por um muro de palavras muito difíceis de serem compreendidas, escrevendo um texto mais complicado e rebuscado do que a necessidade,
para expor algum tema ou um conceito que pode ser apresentado melhor e mais claramente por outras palavras, seja a prática que já existiu sim de pessoas que queriam segurar conhecimento dentro de espaços iniciáticos, porque eles queriam filtrar quem eles consideravam dignos ou não de acessar aquele saber, não necessariamente por um mérito espiritual ou mágico daquela pessoa, mas simplesmente como uma forma de reter o poder que aqueles mistérios possuem. Portanto, para mim, destituir a magia do seu mistério é tirar a magia da magia, em algum sentido. A gente precisa dar às pessoas o arcabouço necessário para elas mesmas se embrenharem nesses mistérios e acessarem esse conhecimento. E um outro ponto que também foi levantado nas propostas de questões que o Renzo trouxe para mim no Instagram é a pergunta sobre a necessidade ou não de traduzir o conhecimento mágico para uma fala, para uma abordagem, para uma linguagem mais moderna. Veja, para mim, traduzir um conhecimento antigo de uma forma moderna seria dizer que a gente está tentando pegar uma coisa que é antiga, que é arcaica, e dar um ar novo para ela. Sendo que, para mim, a magia é sempre contemporânea. Ela é sempre partindo do ponto de onde nós estamos aqui e agora, no presente, mantendo a chama desse mistério viva. Mesmo quando uma pessoa está trabalhando com uma linha que é considerada de raiz tradicional, milenar, ela está vivenciando aquilo no presente e agora. E a própria vivência dela é a forma como ela pode transmitir, e não necessariamente traduzir, mas transmitir esses conhecimentos que ela vivencia, com qual ela é íntima, e que não precisa necessariamente traduzir palavras antigas em palavras mais frescas, mais modernas, mas produzir no aqui e agora um conhecimento mágico que reflita a nossa vivência contemporânea. Então, suavizar termos difíceis ou criar mais um outro texto de introdução para leigos a respeito de magia do caos não necessariamente é o caminho, mas é o caminho de nós olharmos para aquilo que a gente vivencia com a magia e manter o fogo da tradição vivo e não ficar cultuando as cinzas daquilo que já foi. E só pela minha fala vocês percebem as metáforas, as analogias e o próprio verniz do mistério nelas na transmissão do que eu estou tentando comunicar. Pensar de um jeito mágico para transmitir a magia. Essa, para mim, é uma das coisas que eu reforço e é como eu penso hoje sobre essa questão de como lidar com a coerência dentro do meio mágico. Não sei se mais divulgadores, mais disseminadores, mais canais, mais pessoas falando de um jeito didático vai fazer realmente muito impacto e muita diferença. E tenho dito. E tenho dito. Então agora, deixa aberto, né? Deixa aberto isso aqui, porque ele simplesmente jogou uma bomba, saiu correndo não, jogou a bomba e ficou no lugarzinho dele, comendo amendoim. Então assim, o que vocês acham sobre? Eu acho interessante, porque assim, esse negócio a magia, ela tem que ser contemporânea, né? Isso tá me lembrando uma série que eu tô assistindo agora, eu não sei se, o nome é Outlander, e é muito interessante, porque é uma mulher do nosso tempo de hoje, e ela viaja no tempo, ela viaja 200 anos no passado, e o povo lá acha que ela é bruxa, né? Então tem uma hora que o rei da França pediu para ela dar um veneno, dar uma poção, para 2 homens, e o que tivesse mentindo ia morrer. Ela não queria matar nenhum dos homens. Mas ela falou assim, ela falou sobre a poção. O mentiroso irá. O que tiver com más intenções irá. Então ela deu para o primeiro homem, que era um amigo dela, assim, e o homem, ele não sentiu, ele sentiu, né, mas assim, depois ele ficou em pé novamente. E quando ela deu a poção pro cara lá, malvado, ele tomou, e ele foi pro chão. E ela falou assim, né, então ele faleceu. E é muito engraçado, porque a poção, ela não tinha nenhum nutriente ali para matar o mentiroso, né? Porque ela só fez um decreto, ela só falou assim, olha, não quero matar ninguém, não é de acordo com o meu tempo, com o que o meu tempo acredita. Porém, como ela fez um decreto mágico naquele momento, a poção funcionou. Olha que interessante. Então, olha como essa questão do ser contemporâneo influencia na magia atual.
né? Se a gente pega que a magia ela é uma egrégora e ela funciona a partir da crença coletiva, daquele tempo que a gente está inserido, uma mulher que era de um determinado outro tempo, né? Naquele tempo funcionou. Se ela tivesse no tempo de hoje, do tempo que ela veio, não teria funcionado. Então, assim, isso encaixa na magia quando a gente fala assim, a magia, não importa quais palavras elas têm, não importa o que a gente diga sobre a magia, porque a magia, ela não é regência de Mercúrio, a magia é regência jupiteriana. Então, a magia, ela é regência do que você vive. Então, a magia, ela só vai ser agregada como parte do que ali é real, uma coisa que vai funcionar, uma parte que pega na sua vivência, se ela se encaixar nos valores de hoje e nos valores da pessoa que está ali inserido, sabe? Não adianta a gente falar... quando a gente colocou, né, o cristianismo veio em pauta e eles transformaram todos os deuses em deuses pagãos, naquele momento que eles decretaram aquilo, os deuses viraram pagãos. Porque o tempo mudou. Então, assim, o que eu trago de contribuição aqui é dizer assim, não importa de onde que a gente pegou os conhecimentos, são palavras. O que importa é a gente transmitir ele para hoje, para o que vai fazer sentido e as necessidades de hoje, a egrégora que a gente compartilha hoje. Inclusive, muito boa essa fala, achei incrível. Eu acho que a maioria da parte de termos ocultistas, e aqui eu paro até para fazer uma pergunta para o Fausto, porque a gente tem falas, a gente tem semântica muito antiga na magia, né? Por exemplo, um exemplo muito colocado é a questão do masculino e feminino, né? E, Fausto, você falou que, tipo, é importante, além, não seria tão importante assim criar novos termos. Você acha que essa questão do feminino e masculino virar ativo e passivo, ou ativo e reativo, ou agente e reagente, se encaixa nisso também? Não. Na verdade, o que eu falei não é a necessidade ou não de você criar novos termos, mas é de pensar como sendo uma tradução de coisas antigas para um verniz moderno. Se você vive a tradição daquilo que você está se propondo a estudar e se comprometer e praticar com magia, você automaticamente vai encontrar formas diferentes de representar aquelas ideias, aqueles conceitos, não porque você está tentando encontrar termos melhores a partir de uma letra morta, a partir de um texto que você vai analisar como um linguista que simplesmente quer traduzir um texto antigo para uma linguagem moderna, ou pegar um texto do latim e traduzir para o inglês, que sempre é um trabalho muito sensível e de muito estudo, muito complexo. Mas é a ideia de você não se fiar em ser uma pessoa que reproduz as palavras de um texto numa linguagem moderna, mas uma pessoa que vive uma tradição antiga e por isso é capaz de encontrar na sua vivência, no presente, jeito de transmitir e de transportar esses saberes. Então, se as palavras de divisão de masculino e feminino parecem desfalcadas, você vivenciando aquela tradição, você encontra na sua própria vivência mágica jeitos diferentes de abordar aquele mesmo tema. E não é porque você mudou a palavra que você mudou a essência do conhecimento, mas porque primeiro você apropriou-se dele para então trazer palavras que comuniquem de maneira mais clara a partir daquilo que a gente vive hoje. Essa é a ideia que eu estava tentando trazer. A diferença entre alguém que quer traduzir do passado para o presente e uma pessoa que vive e mantém o fogo daquela tradição viva e a partir dessa vivência é capaz de transmitir o conhecimento na linguagem que a gente tem hoje. Certo. Eu acho que é muito importante quando a gente fala, por exemplo, de religiões de matriz africana no Brasil, porque a gente tem cargos específicos que antigamente eram colocados só para mulheres, né? E aqui, mulheres eu coloco como uma pessoa que se identifica com o gênero feminino e nasceu, né, com aparato biológico feminino. Isso, hoje em dia, né, a partir da vivência, né, nessa senda, as pessoas conseguem compreender que não é nem o aparato biológico que faz aquele cargo, mas sim a pessoa, mas sim a responsabilidade que ela adota, a autoridade que ela adota, a hierarquia que ela adota. Então, até mesmo tem pessoas muito antigas,
que, dentro, por exemplo, de religiões de matriz africana, que foram questionadas sobre, né, pessoas velhinhas, pessoas de, tipo, 80, 90 anos, que elas falaram, gente, como assim? Sendo que tem pessoas de, tipo, 30 anos que acabaram de se formar, entre aspas, formar o seu terreiro, e estão cagando regra, sabe? Então, qual que é? É dois pesos, duas medidas, sabe? Eu penso muito sobre isso, sobre... Cara, talvez as pessoas, antigamente, nem ligassem tanto para isso, talvez fosse só uma formalidade, a gente tá se apegando tanto a esse preciosismo que a gente esquece de viver, né? É o tal do culto às cinzas que eu falei. De você simplesmente cultuar o que foi pela forma que foi e não manter o fogo da tradição, que é sempre contemporâneo, que está sempre olhando para como nós vivenciamos essas tradições hoje. Agora foi começar. É importante olhar para infraestrutura, né? É olhar como aquela sociedade fazia as coisas para depois pensar sobre, beleza, as coisas são formadas assim. Mas posso fazer um contraponto? Pode. Se a gente está falando de coerência na magia, é coerente a gente julgar a tradição do outro? Porque dentro de, por exemplo, da Umbanda, pegar uma religião brasileira de matriz africana, a gente tem linhas dentro da Umbanda que brigam entre si. Uma fala assim, essa aqui, não, isso aí não é Umbanda. Isso, aí o outro olha, não, você é muito tradicionalista, você está indo buscar suas raízes lá na África e você mantém um culto Yorubá de 400 anos que não encaixa mais nos dias de hoje. Quem que tá certo? Ninguém, né? A gente não precisa julgar quem que tá certo. Eu acho que essa é a questão. Então, a gente pode ter tradições que sejam extremamente abertas com relação a modernismos, a adaptar a tradição. E assim, o que eu tô falando aqui não é contraditório com o que o Fausto diz, porque uma coisa que o Fausto diz que é muito importante é, mesmo que você esteja numa tradição super antiga, viver o dia a dia, a prática, trazer a prática para a modernidade, ela é muito importante. Senão você fica muito anacrônico, senão sua prática mágica descola da realidade. Você está falando de coisas que não dá mais para fazer hoje, né? Sei lá, você tem um castelo construído em cima de uma montanha com 8 lagos e 8 lados para você fazer magia. Não dá, gente. Eu não tenho dinheiro para construir um castelo e nem ter uma montanha aqui perto de casa. Então, assim, isso que o Fausto falou é muito importante. A gente tem que se apegar ao nosso dia a dia, à nossa prática. Mas quando a gente fala de coerência, não dá para chegar no sacerdote de uma tradição e falar assim, olha, a partir de agora tá errado esse cargo ser de mulher, ser de homem, a gente tem que abrir. Não dá, aquilo pode ter uma coerência dentro da tradição, que se a gente optar por mudar aquilo de alguma forma, só por mudar, aquilo pode ser muito perigoso, porque aquilo pode quebrar essa ideia de coerência que a gente está querendo trazer aqui. E isso acho que emenda com uma outra coisa que eu fiquei pensando muito quando você trouxe esse tema para mim, da coerência dentro do mundo mágico, e que eu acho que hoje uma das principais questões que falam, que conversam com isso que eu falei, é o quanto o nosso meio ocultismo, ele é um meio briguento. As pessoas brigam o tempo todo. Putz, eu não sei, eu raramente brigo com alguém, eu discuto, eu entro em discussão de internet, porque eu olho para aquilo e eu falo, cara, se eu entrar num negócio desse para brigar, é mais uma pessoa brigando, é mais uma pessoa que fala do assunto publicamente brigando, quando você não vê pastor brigando, pelo menos tem um ou outro ali, de vez em quando solta umas falas, mas você vê os caras unidos e a gente não. A gente fica olhando, olha só, a gente está numa área, a magia ela é uma área no nosso mundo moderno subjetiva. A gente não está embaixo do método científico tradicional cartesiano e a gente também não quer, porque a magia não precisa disso, ela não é isso. O método cartesiano científico pode ajudar na magia? Pode, é uma ferramenta válida, bem-vinda, mas a gente não precisa disso para fazer magia. Precisa de outras coisas. E dentro disso, como é que eu vou ficar atacando outras pessoas se, para quem está de fora da magia, todos nós aqui somos malucos.
E aí, quando eu olho pro outro amiguinho fazendo magia, por que ele é mais maluco do que eu ou menos maluco do que eu? Você percebe que a coerência tem que partir de si, de enxergar. Eu sou um magista, eu falo que eu sou magista, eu falo que eu faço magia. Cara, trabalho numa empresa multinacional, todo mundo dentro da empresa sabe disso, essa é a minha coerência. E eu não ataco, eu não fico falando, o Fausto falou ali um negócio que, isso aí não existe. Cara, como é que eu vou dizer o que não existe na vivência do Fausto, na experiência mágica do Fausto? Quem sou eu para ter essa pedância de dizer isso? Claro que a gente tem que ter cuidado, como o Alex falou muito bem, de quando as coisas se corrompem e se tornam popularizadas de uma maneira exagerada e elas perdem o contato com a fonte. A gente tem aí jogos de azar que vieram de oráculos, a gente tem a prostituição que veio do sexo sagrado, a gente tem algumas coisas que com o tempo foram para o mundo, eu não gosto dessa palavra, mas só para ficar mais fácil de entender, para o mundo profano, vamos dizer assim, e acabaram se perdendo, se tornando outras coisas. Claro, a gente tem que tomar certos cuidados, como tudo na vida, tudo a gente tem que tomar certos cuidados para que as coisas também não se percam. Mas, de novo, dentro de um meio mágico, com tanta gente mágica, a gente podia partir do ponto da coerência, de cada um olhar para a tradição mágica do outro, da prática mágica do outro, e começar pelo respeito. E se acha que aquilo ali não faz sentido, chama a pessoa, conversa. Pô, me explica melhor esse negócio que você está fazendo, porque eu não entendi. E eu quero entender melhor como isso funciona, porque normalmente a gente parte já de um pré-julgamento. Isso aí é picaretagem, isso aí não existe, não sei o quê. A gente começa a colocar rótulos, e é muito comum no meio ocultista, muito comum. As pessoas que mais põem rótulos nos outros são normalmente as mais inseguras. E elas começam a colocar esses rótulos nos outros para tentar, de uma maneira indireta, fortalecer o próprio trabalho à custa de detratar o trabalho dos outros. Quando a gente fala de coerência, eu sempre falo para a galera, vamos partir de nós mesmos essa coerência. Quando você pensar em falar mal de alguém, pensa. Será que num outro nível, talvez alguém não está olhando para mim, pensando a mesma coisa de mim? Cara, a gente o canal chegou essa semana a 500 mil de inscritos. E é um canal, como o Alex falou, um canal que a gente fala de psicologia, de ocultismo, de mitologia, mas fala de ocultismo, fala de magia. E seria muito fácil ali no canal a gente sair atacando pessoas. Ou, chegar e falar, olha, tal fulano fez um vídeo X. Cara, a gente não tem um vídeo de react no nosso canal. A gente não tem um vídeo que a gente pega e fala mal de mago X, de mago Y. Porque, cara, todo mundo tem telhado de vidro. Se eu vou falar mal da tradição do cara, o cara pode virar e falar assim, a sua tradição é bobeira, é baboseira, não tem coerência. Então, acho que isso seria o ideal para nós. A gente está cada vez mais junto, se apoiando, construindo uma comunidade forte, que coerência tem a ver com força de ideias, com junção de ideias, com pessoas juntas, por mais que as ideias não sejam as mesmas, mas de ter uma ideia em conjunto, de fazer com que essa cena ocultista tenha uma relevância, e não seja só um monte de moleque brigando no Facebook, que tenha uma relevância, que a gente possa ser chamado, um ocultista ser chamado para ir numa mesa de debate religiosa, junto com um rabino de projeção nacional, um padre de projeção nacional. Por que a gente não ganha esses espaços de mídia? Porque a gente fica brigando por coisinha pequena dentro de casa, quando um devia estar apoiando o outro. Então, assim, tem hoje alguns magistas aí no meio que realmente se apoiam, que trocam mensagem apoiando, se indicam para ir em lugares, vai em tal lugar, ou vem aqui, ou traz o cara. Quantos magistas não chegam e falam assim, leva tal magista lá no canal para entrevistar, e a gente vai ver quem é a pessoa para trazer. Isso é legal, isso é o apoio que a gente precisa. Acho que essa nossa coerência precisa partir da gente entender que a gente é uma comunidade e de que a gente precisa, para criar uma cena, ter uma cena unida. Ter uma cena que se suporte, que se apoie. Senão, cara, vai ser o fulano, o Fausto ali tentando fazer o trabalho dele, vendendo os cursos dele para tentar passar um pouco de conhecimento de magia do caos. Do outro lado, eu aqui falando de tarô, do outro lado lá o Frater Goya falando de tarô também, de outro lado, sei lá, sabe, tipo um monte de magistas falando de coisas e uma galera no meio, fulano não é legal, fulano não é...
Vamos parar, cara, vamos juntar, falar, o trabalho de todo mundo é legal, o trabalho de todo mundo é válido, e tá todo mundo tentando trabalhar para tirar a gente das sombras que a gente ficou tanto tempo colocado pela religião, e agora a gente tem a oportunidade de falar para o mundo, de comunicar para o mundo coisas que são importantes, e a gente tem que aproveitar isso. Eu acho que muito incrível a sua fala, achei maravilhoso, mas eu percebo, assim, né, eu faço parte de uma geração diferente da de vocês. Isso não quer dizer que eu tô descolado do tempo, obviamente, nem que vocês estão descolados do tempo, nem da vivência de vocês, e, assim, eu percebo, e, né, eu tava pensando aqui enquanto o Léo tava falando, 3 gerações de diferença quase, exato. Ô, louco, chamou alguém de velho aí, não sei quem, mas chamou alguém de velho. Não sei quem. Mas eu acho que. Ou eu de bebê, exatamente. A gente deveria, e é uma coisa ideal, né? Trazer também, que nem o Fausto mesmo falou, trazer as questões mais para a modernidade. Então, tipo, muito legal a sua fala, Léo. Só que eu acho que, por exemplo, tem problemas estruturais em algumas tradições que elas estão ligadas essencialmente, em sua essência, a um certo tipo de preconceito, por exemplo. E daí entra naquele negócio naquele debate extremamente infrutífero, Mas liberdade de a expressão. tradição ou as pessoas fazem parte dela? Não, exatamente. Porque raramente eu vejo que uma tradição fala de algum tipo de preconceito ou de separação. É porque eu não consigo dissociar a tradição das pessoas que fundaram ela. E não consigo dissociar a perpetuação de um certo tipo de preconceito das pessoas que estão participando da tradição. Então eu não vejo como um ataque à tradição, mas sim como um conselho mesmo de que, talvez esse ponto aqui, e é uma questão de diálogo, não é de apontar dedos e falar, você tá errado e você não pode fazer isso. Não. É uma questão de vem pra cá, chega do meu lado, entende a vivência desse tipo de pessoa, entende a vivência desse outro tipo de pessoa, e vamos conversar sobre. Vamos construir junto. E também sobre construir coletivamente, né? Olhar a vivência do outro. Então, por exemplo, eu não conheço muita coisa do que o Léo conhece. Eu não conheço muita coisa de magia do caos como o Fausto conhece. Eu não sei muita coisa de hermetismo como o José conhece. Então, como a gente pode olhar para a tradição do outro, perceber as questões que estão sendo levantadas e deixar elas não só em coerência com os outros, mas sim em coerência com o nosso tempo, né? Como a gente pode fazer isso? A não ser pelo debate, a não ser pela conversa, sabe? Eu gostaria de colocar minha palavra agora. Tudo bem? Pode ser. Então, pegando já o que o Léo falou e o que você falou, eu acho que a descoerência na magia, no meio ocultista, ela vem como um desafio que é proposto pelo ocultismo em si, que é o desapego à individualidade negativa, que é que eu coloco como uma coisa que a gente aprende dentro do sistema que a gente vive e que a gente passa a reproduzir em tudo que a gente faz. Porque o sistema que a gente vive, ele é separador. A gente não se vê em união com os demais. A gente não se vê vivendo em coletivo. Cada um tem seu pedacinho de terra em que ele vive e é só ali naquele espaço. Dificilmente as pessoas conseguem entender o que são trocas coletivas entre elas. E por isso a gente não consegue implementar uma coletivização na própria vida. E aí eu acho que isso vem para o cenário ocultista porque há uma necessidade do magista ou do praticante do que quer que seja, de se desapegar da individualização que ele pensa ser. Ele normalmente se pensa ser separado de tudo que se tem como além de si mesmo. A gente se vê num lugar muito individual hoje. E aí eu acho que é esse o desafio que a gente enfrenta para ter coerência.
porque a magia eu sempre vejo colocar um argumento de coletivização mesmo, um argumento de unicidade. Porque quando o mago ele está unido ao todo, ele faz a vontade desse todo e faz a sua vontade, dependendo da linha de raciocínio. E eu vejo isso como o problema a ser resolvido. É se entender enquanto indivíduo, mas indivíduo integrado num coletivo, e entender as bases, as amarras invisíveis que nos impelem a ser sozinhos no mundo. Né? Eu acho que vem desse raciocínio de entendimento do que é o todo, entendimento das trocas que a gente realiza dentro do meio mágico e dentro da própria vida, porque um eu acho que acompanha o outro. E aí esse pensamento egocêntrico que a gente carrega faz criar essas coisas realmente, essas separações que a gente vê acontecer na magia. Porque eu acho que o estudante, quando entra na magia, se depara com os desafios da própria, que são muito sobre o próprio ego daquela pessoa, que são sobre vencer as barreiras que ela tem e aprendeu a ter a partir do sistema que ela se desenvolveu, a partir da vida que ela teve, todas as influências externas. E eu acho que esse é um grande desafio individual e coletivo, é vencer essa dificuldade de se interagir, vencer essa dificuldade de coletivização das coisas que a gente tem, né? De tudo, do conhecimento, da ajuda um ao outro, do desenvolvimento enquanto nação ou enquanto grupo de pessoas, em vez de um desenvolvimento individualista e egocêntrico que a gente é sempre impelido a fazer uso de crescer sozinho, de ser só, porque ninguém pode te ajudar ou porque ninguém gosta de ajudar ninguém. A gente aprendeu essas coisas e a gente reproduz em tudo. A gente aprende há muito tempo essas coisas. A gente acaba reproduzindo isso. Eu acho que é o desafio da magia individual e coletivo. Vencer essa forma de separação mesmo. Vencer essa forma de egocentrismo que a gente carrega durante muito tempo. E é própria passagem, é próprio caminho de mistério da magia, esse desenvolvimento. Eu acho que a magia ela já tem muito desafio, né? É muito certo o que você falou. A gente encontra o maior desafio que a gente tem na magia é se entender para poder praticar alguma coisa. Antes de praticar qualquer coisa, antes de ler qualquer coisa, o maior desafio que a gente tem é de compreender o que a gente é. E o segundo maior desafio é tentar se integrar, né? Porque, naturalmente, há algumas pessoas, alguns passos são negados, né? E daí qual que é o papel de nós, quanto divulgadores, quanto iniciados, qual é o nosso papel na integração dessas pessoas dentro dessa realidade? Será que é realmente o papel da gente integrar essas pessoas? Né? Eu queria falar, eu acho que é um tipo de papel não obrigatório, mas servir como exemplo à comunidade, quem é visto, eu acho que é extremamente importante nesse ponto. E não exercer mais paradigmas de separação ou paradigmas que fazem a descoerência crescer. E ser exemplo de coisas que devem ser trabalhadas nesse sentido da coletivização e ser realmente o exemplo da coisa, não só falar que alguém escreveu isso ou falar que tal coisa é assim, mas ser em forma integral essa forma, essa matéria que demonstra ao mundo esse conhecimento para que o mundo possa recebê-lo. Acho que vem muito do que a gente é quando a gente faz. Exatamente. Então, por último, a gente tem o Alberto. Alberto, pode começar a sua fala. Mas você tá de sacanagem comigo, né? Os caras falando pra caramba, me deixar por último. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou só passar vergonha, caramba. Mas ele falou pra mim que ele ia fazer isso mesmo. Mas não, eu conheço o Reis. Quero você passar vergonha aí. Não. Na frente do Léo Lousada. Na frente do... Tá a mãe, tipo, olha, pegando o celular assim, olha, Léo Lousada, quem não quer tomar banho, o Alberto. Exatamente. Isso, só você tá doido, né? Assim. Muito bom. Não tem muito o que eu falar, porque já foi muito bem discorrido.
O meio mágico, ele tem que ser um pouco mais amistoso entre si. Eu não sei nem se é possível ser coletivista, mas amistoso é algo extremamente possível, porque se a gente pegar o exemplo das religiões, as religiões não são exatamente amistosas, mas você pega dois cultos evangélicos, eles não vão sair na porrada um com o outro. Ele pode ser com a igreja católica, mas com a evangélica não vai fazer. Então tem esse contrato não verbal entre eles. Eu acho que talvez falta isso entre a gente, esse respeito mútuo, esse tentar agregar em vez de destruir. E é o máximo que eu posso falar a partir daqui, porque, pô, já foi sacanagem. Mas, assim, mano, incrível. Eu acho que, assim, a gente fica nessa questão de, porra, seria muito incrível se a gente se juntasse. Mas aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Como a gente pode criar bases materiais para coletivizar, para criar uma cena ocultista mais coletiva? E essa pergunta eu passo para Fausto Ramos. Exato. A cara do Fausto é melhor. Você tá muito quietinho. Você tá muito quietinho. Meios materiais para tornar a cena ocultista mais coletiva. Uau. Tá. Primeiro, que realmente essa questão da coerência interna da cena às vezes é um pouco contraditória com a própria proposta do ocultismo de ser diversificado e ser plural. Por que eu estou falando sobre isso? Vamos olhar para algumas outras profissões que ao longo do tempo sentiram necessidade de serem formalizadas. Uma das formas de você criar a base material para trazer um espaço de coerência e coletividade é quando você pega um conjunto de pessoas que estudam um assunto ou profissionais de uma determinada área que não tem necessariamente uma representação, seja, vamos dizer assim, judicial perante a sociedade civil, e eles se juntam para formar uma espécie de federação, um estatuto. Há exemplo, por exemplo, de uma profissão que não tem essa regulação, que são os designers. Que são as pessoas que fazem arte, design, e depois eles não têm uma representação de um sindicato que protege eles e fala qual é o preço mínimo que pode ser cobrado ou não por um trabalho de um designer. E acaba que a profissão do designer está sempre à berlinda da sociedade. Está sempre... A berlinda não, desculpa. Está sempre à margem da sociedade. Porque são pessoas que têm certas competências técnicas, que têm certos aprofundamentos de conhecimento, de estudo, desenvolve por anos a qualidade deles como artistas, como desenhistas, como designers, como pessoas que entendem sobre esses assuntos e provê um serviço muito importante para a sociedade, mas que não é por eles não conseguirem se juntar que eles não conseguem ir no Senado e pedir para poder passar lá uma ementa que certifique a profissão deles, que formalize a profissão deles e eles possam ter um sindicato a partir do qual cobrar direitos e deveres regulatórios a respeito da prática deles. Isso não acontece com os designers majoritariamente por conta do lobby de vários empresários que não querem ver essa classe organizada. Que eles preferem que os designers tenham, seja essa coisa sem coerência de classe, justamente para eles poderem pegar o sobrinho da sua tia que aprendeu a fazer um curso de Photoshop e contratar ele como estagiário na empresa dele, e quando o estágio dele acabar, ele chuta embora e contrata outro estagiário por um preço de salário de estagiário, que é sempre o mínimo suficiente para manter essa pessoa fazendo o trabalho rico que é necessário fazer, porque nenhuma empresa hoje existe sem um design bem estruturado por trás dela, no sentido artístico, estético. Não existe Amazon, não existe iFood sem designers criando a roupagem que faz as pessoas interagirem com essas empresas, mas os profissionais que fazem isso não são valorizados. E existe um interesse dessas pessoas não serem valorizadas. Uma forma material de a gente conseguir trazer uma coesão muito sólida para a cena ocultista seria análogo a isso, de pegar e criar a profissão
mago, magista, bruxo, bruxa, como eu soube, mas eu não pesquisei muito a fundo ainda, que existem em alguns outros países do mundo. Deles literalmente falarem assim, não, existe uma federação dos bruxos, das bruxas e dos magos, e você tem que passar por uma espécie de provinha da OAB para poder fazer parte dessa federação, certificar o seu conhecimento nesse sentido. E isso é extremamente difícil de fazer com a magia e com o ocultismo, justamente por conta da disparidade de opiniões que existem, e que não tem como a gente falar que uma determinada linha é a mais correta do que a outra, tal qual o Léo falou. Quem é que vai virar a pessoa que vai criar uma prova, um regimento, um estatuto longuíssimo e gigantesco para abranger todas as possibilidades de práticas, de meios de como a gente vai dizer o que é e o que não é, o que conta e o que não conta como prática mágica, para que possa se organizar esse grupo como uma forma de uma classe de pessoas que têm uma formação, têm um estudo e exercem uma profissão. É muito difícil trazer esse estatuto porque cada pessoa vai vivenciar isso de uma forma diferente e a discordância sempre estará presente nesse meio. Então é muito difícil trazer as pessoas juntas a partir dessa coesão material dentro da prática e da vivência. Vale a premissa que é de cada pessoa querer adotar, como o Léo trouxe, do respeito. De antes de julgar a prática do outro, tentar entender que muitas vezes aquele camarada que fala a respeito de física quântica ligado à espiritualidade e magia, a gente pode olhar para isso por um verniz metafórico. Observar a metáfora que a pessoa pega a partir daquele conhecimento científico para embasar a estrutura simbólica que ela usa dentro do trabalho mágico dela. E até mesmo aquilo que seria o que os outros chamam de esquizoterice ou os esotéricos no sentido jocoso, que não deveria de ser, né? Esotéricos, justamente as pessoas que têm o acesso iniciático ao conhecimento. Como sendo as pessoas que pegam e fazem devaneios, na opinião dos outros, a respeito dessas vivências. É uma postura de acolhimento que consegue trazer essa coesão, e não a de julgamento. E somos nós, por enquanto, porque a gente não consegue se defender de maneira coesa perante a sociedade civil para poder se defender e falar, não, isso daqui que eu faço, existe um regulamento, existe um estatuto, existe uma federação que embasa aquilo que eu faço. Alguns lugares conseguem fazer isso. O Reiki está conseguindo fazer isso de alguma forma. Algumas das terapias integrativas, a partir do paradigma da terapia holística, consegue fazer isso, consegue ter uma federação, mas é para um circuito mais limitado. Uma ou outra prática consegue se juntar dentro dos profissionais, das pessoas que provêm aquele serviço e que mantêm aquele tipo de prática em coesão e se defender e falar, não, nós temos um corpo que a gente observa uns aos outros, regula uns aos outros no sentido de aconselhar, de moderar, de falar, de melhorar, de certificar de que as pessoas que provêm aquele serviço e que oferecem aquele conhecimento estão ligados a uma determinada linhagem, como acontece muito no Reiki, da linhagem de cada mestre que inicia cada outra pessoa, que também vai virar um mestre Reiki. Mas dentro do ocultismo, de maneira macro geral, tem pessoas que vão, inclusive, discordar do que o José trouxe a respeito do objetivo da magia ser essa coletivização. Existem linhas de tradição que vão falar o contrário, que o importante é a pessoa trabalhar sobre si na sua individualização e que muitas vezes ela vai praticar uma certa forma de egoísmo anárquico que busca tratar de si primeiro e talvez aos poucos algumas pessoas que estão mais próximas e se ralhar para maneira mais coletiva, para o macro, para o todo. E para essas pessoas, isso tem a coesão delas. Quem é que vai dizer qual que é a linha certa? Isso é muito complexo e muito delicado. E eu fiquei estupefato que eu consegui responder a pergunta, mesmo não tendo nenhuma ideia na cabeça, quando você me perguntou. Muito bom. Eu acho que... Vamos abrir o Ministério da Magia. O Ministério da Magia, exatamente. Mas eu acho que, de qualquer forma, a magia é uma coisa muito abrangente, né? O Reiki, ele só conseguiu tá aí, na minha análise de conjuntura, por uma coerência interna, né? Então, e mesmo assim, mesmo se a gente for para outros lugares, por exemplo, o hermetismo. O hermetismo, ele é muito pulverizado. Ele não é uma coisa estanque, ele não é uma coisa que é parada no tempo. Não, ele vai se mudando, ele vai se moldando ao tempo que ele está. Então, o hermetismo de Franz Bardon diz respeito, mas não é somente o hermetismo de Hermes Trismegisto.
O hermetismo de Helena Blavatsky, sei lá, não é a mesma coisa que o hermetismo de Franz Bardon, e por aí vai. Mas sabe? nem é o hermetismo deles, né? O hermetismo é Exato. uma filosofia, né? Eles, É. Em nenhum momento eles se apropriam disso. Eles têm uma visão pessoal deles ali daquele momento, que tem a ver com a vivência, com o ambiente. E é isso, é uma filosofia que vão vir outros filósofos para falar sobre ela e para trazer novos temas, novas reflexões. Uhum. E isso que é o bonito dela. É diferente, por exemplo, de uma ordem iniciática fechada, com uma tradição que repete essa tradição há muito tempo, que aí já não é uma filosofia. A gente tá falando de um caminho iniciático que foi desenhado daquele jeito e que, enfim, passando por modernizações ou não, ele pode avançar. Mas acho que até dentro disso, o entendimento do quanto esse mundo mágico ele é plural, como outros mundos também são plurais dentro das suas existências, o importante é a gente entender, é isso que o Fausto falou, a gente não vai chegar num consenso de que esse sistema é melhor que esse vai reger os outros. Você vai chegar para o Telemita e falar, não, nós vamos criar uma federação com regras, o Telemita vai mandar você pastar. Então, não vai funcionar. Então, a gente não vai conseguir. Agora, se a gente partir do pressuposto de que a magia ela tem o seu lado prático, o seu lado teórico, o seu lado filosófico, e dentro das práticas, dentro das filosofias, das teorias, a gente entender que cada um tem a sua vivência, tem o seu meio ali de atingir os seus objetivos pessoais, místicos, mágicos, pessoais, práticos, e respeitar isso já está muito de bom tamanho. Sabe, só da gente não ficar mostrando publicamente na internet o tempo inteiro que, eu quero ser o mais fodão aqui, então eu vou hoje postar um negócio acabando com não sei quem, com a tradição, não sei... Pra que isso? Sabe, pra que isso? É uma coisa que o Papa ir lá e fala, olha, eu tô lendo os documentos aqui no Vaticano e eu não sei se Jesus existiu, hein? Por que o Papa vai fazer um negócio desse? Ele não vai fazer isso. Você vê como é absurdo, como é impensável o Papa fazer um negócio desse, mas quanto no nosso meio a gente vê o tempo todo muita gente fazendo isso, a gente tem que parar com isso. Isso é uma coisa muito feia no ocultismo, porque o ocultismo prega, em geral, um aprimoramento pessoal. E ficar falando mal dos outros, de coisa que você nem conhece direito, julgando coisa que você nem tem contato, é muito ruim. E assim, mostra uma imaturidade, mostra que aquela pessoa está longe de qualquer ideal que o ocultismo prega, de melhoramento, de autoconhecimento, de aprimoramento, seja o que for, está muito longe. E mesmo que seja uma proposta que aquela pessoa siga de liberdade, de poder falar o que ela quiser, poder falar o que quiser, e quando você quer falar alguma coisa, o que você quer falar é mal dos outros, você acaba mostrando mais quem é você do que quem são os outros. Ô, Renzo, eu achei muito interessante essa questão, né? Como trazer a magia para a vida prática. Eu diria que é a mesma coisa que o design faz, sabe? O design, ele pega o público-alvo e ele transforma isso através da arte numa mensagem subconsciente para trazer o público-alvo ali para comprar o produto. O que me interessa, eu acho que o negócio o que te levou a entrar na magia? Qual que foi o seu porquê? Sabe? Então, assim, o meu porquê foi diferente do seu. E o porquê de uma outra pessoa entrar vai ser diferente. E, assim, eu quero transformar a magia em uma coisa ali unificada, então essa magia tem que se transformar em vários porquês. Ou seja, o que eu quero dizer a magia se encaixando nos valores de hoje, a gente poderia, por exemplo, fazer conteúdos falando, olha, se você rezar para tal entidade aqui, você vai, tal entidade, alguma entidade angelical também, tal, você vai encontrar a resposta para o que você quer, sabe? Eu diria que, assim, se você fizer tal coisa na magia, se você fizer tal oferenda, você vai atrair a energia do que você quer. Então, assim, trazer de uma forma material a magia hoje é dizer que, sim, a magia responde o que você deseja, sabe? E isso vai encaixar para qualquer pessoa. Então, assim, poderia ser fazer conteúdos falando, olha, você quer que seu amor volta? Não faz macumba, não. Vamos fazer esse negócio aqui, mas isso vai funcionar, sabe? Ou então faz macumba não também. Não faz macumba, não. Faça essa macumba. Faça essa macumba, desse jeito. E
E isso mostra, porque assim, eu vejo que duas coisas que separam as pessoas da magia, né? Uma coisa é religião, por exemplo. Ah, isso daí é do demônio. Então, assim, essa desmistificação da magia já é mostrar, não, gente, magia não é religiosa, magia é científica. Tem essa questão científica ali. Eu não sei, ó, minha visão. Essa é a minha visão. Mas, e a outra questão ali também é, tipo assim, ok, magia é legal, beleza, mas invocou a entidade, mas pra que eu vou invocar a entidade? O que isso vai causar de prático na minha vida? Então, assim, eu diria que a maneira prática de levar a magia na sua vida é trazer a magia de forma prática. Eu gosto das terapias holísticas porque eu vejo que eu consigo encontrar uma cura para mim. Quando eu fazia muita magia, eu fazia reza para anjo, porque o anjo ia trazer uma coisa para mim. Os meus amigos fazem muita goethe, eles fazem goethe porque não é, eles não estão fazendo goethe, porque, assim, tem gente que gosta da magia, tem gente que gosta dos resultados da magia, né? Quem gosta da magia gosta porque gosta de estudar. Quem contrata alguém para fazer magia, contrata porque quer resultado. Entendeu? E é isso que a magia traz pra gente. Eu acho que é isso que a gente poderia divulgar e trazer, assim, olha, você quer fazer magia? Não, você quer resultado? Faz magia. Não é você quer fazer magia para ter resultado. Sabe? Não sei se, assim, é minha visão. Ó, eu conheço 2 pessoas que fazem material desta forma, ensinando como a magia prática e teórica pode ajudar em coisas sérias, e a gente está conversando com essas 2 pessoas aqui agora. O material deles são incríveis, inacreditáveis. É contigo mesmo. O Fausto Ramos tem um material inacreditável sobre magia do caos e derivados, e o Léo Lousara tem material sobre tudo. E é um material, e assim, os dois são, para mim, é o topo que dá para encontrar de material hoje na internet. Se não fosse por eles, eu não ia saber quase nada. Muita gratidão. Mas acho que esse trabalho que eu e o Fausto a gente faz, né? Não só eu, né? Todo mundo lá do CDH e o Fausto também, mais outras pessoas que tem por aí, é uma forma de pegar um pouco isso que a Barbie falou. Que quem quer resultado, beleza, ó, tá aqui, ó, tem tradições, tem pessoas, pesquisa, vai atrás. Mas se você quer aprender, quer se empoderar, a gente vai te ajudar também. A gente vai te dar ferramentas para você trilhar esse teu caminho e conseguir se empoderar. E é muito legal. Uma coisa que eu sempre falo, para quem já fez curso comigo, sabe? Acaba meu curso de tarô, eu falo assim, ó, bacana, espero que você tenha gostado do meu curso de tarô, mas vai fazer outros cursos de tarô também. Não compra só o que eu falei. Uma das coisas que eu aprendi nesse meio é ter vocabulário. Quer ser um bom astrólogo? Tenha vocabulário. Quer ser um bom magista do caos? Tenha vocabulário. Isso é arcabouço. Isso vai te dar ferramentas para qualquer momento você ter jogo de cintura para resolver sua vida com o que tiver à tua disposição. Quer aprender tarô? Vai ter vocabulário. Aí não pega só o vocabulário do Léo, do Fausto. Pega o do Léo e o do Fausto. Porque aí isso vai dar um ganho. Eu acho que... E aqui, né, eu paro para pensar. Quando eu pensei na OGF, eu estruturei, assim, um pequeno currículo. Então a gente passa desde centro de potência, que são as esferas de potência, né, dentro do nosso corpo, até como visualizar, até como fazer. Porque isso tem uma coerência interna, não porque isso é a verdade. Eu nunca me propus a ter a verdade, mas de introduzir um tema e de que a pessoa, através de uma leitura, através de pelo menos ler alguma coisa, de ouvir alguém falando, ela vai conseguir buscar, ela vai ter uma bibliografia, ela vai ter algum lugar que ela vai achar algum livro e esse livro vai poder ajudar ela, ou ela vai poder se ajudar através disso. Então, eu acho que é um papel extremamente burocrático, a gente fazer, tipo, uma federação, mesmo que elas já ocorram em outros países, mas é também muito importante que a gente compreenda que a coerência dentro da magia, ela também pode perpassar na formação, e não em formação tipo, isso aqui é hermetismo, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Não, é de ensinar as pessoas a ler, de ensinar as pessoas a olhar para o mundo,
de ensinar as pessoas a olhar para a materialidade, olhar primeiro para o mundo onde elas estão inseridas, o lugar onde elas estão inseridas e pensar como eu posso melhorar esse local, né? E a minha fala ela se baseia nisso. Quando a gente vai olhar para a magia antigamente, ela tinha um composto de melhoria da comunidade, né? Ela ajudava, mesmo que paulatinamente, a sua comunidade. O mago ou a bruxa, ele ou ela estavam ali a serviço, né? Recebendo uma troca ou não, ajudando com o que eles tinham. Então, se a gente for parar para pensar, né, a mercantilização, né, entre aspas, ela não é um problema, até porque se a gente tem um serviço, a gente deve cobrar o justo por ele. Mas a coerência, ao meu ver, pelo menos, ela vem primeiro no literar, a eu aprender a ler e escrever para ensinar o meu camarada, a eu entender um texto, compreender um texto para ensinar o meu amigo, né? E eu acho que isso se pauta muito dentro de si, né? E a gente pode ver uma pulverização de conceitos muito forte dentro da magia, mas que a gente possa, né, através do debate, através do entendimento e através do estudo científico, que ele tem um papel extremamente central dentro da magia, e aqui a gente lembra do Léo, lembra do Bruno lá no Egito, falando sobre coisa de tempinhos atrás, né, de que foi descoberto há muito pouco tempo, de manutenção. Especialmente pessoas que, por exemplo, reconstroem ritos, né? Que a gente tem pessoas que estão traduzindo textos, estão se fudendo para aprender copta, para aprender coisa, para reconstruir, para entender as bases da nossa magia, entender quais são as raízes da nossa magia, né? E ter uma coerência interna. Então eu acho que sem o desenvolvimento, sem a gente investir tanto na educação formal quanto na educação mágica de qualidade e na disputa de ideias, porque afinal é isso, né? Eu vi um tweet esses dias que falava, depois que criaram a vivência, ninguém precisou ler mais livro. Depois que inventaram a vivência, né? Depois que inventaram esse lugar da vivência, ninguém precisa mais ler, ninguém precisa mais ter um arcabouço acadêmico. Não! Todo mundo precisa ter arcabouço acadêmico, e todo mundo precisa ter acesso ao arcabouço acadêmico. Então eu acho que, devolvendo, né, uma resposta à minha própria pergunta, as bases materiais para a construção de uma magia coerente, através de uma organização coerente, é a gente, de forma primeira, dar acesso à educação. E não a uma educação burocrática, mas uma educação emancipatória, né? Uma educação através de uma ideologia emancipatória que mostre, né, a pessoa que está aprendendo e a pessoa que está ensinando uma nova perspectiva e que possa ou não se basear nos parâmetros científicos, né? Que a gente aprende, que a gente descobre, que a gente está em constante evolução. Então, eu acho que a minha fala vai muito de encontro. Vou comentar sobre um exemplo do que você está falando a respeito de pessoas que estão fazendo um trabalho sério de estudo, de reconstruir vivências e práticas e a conservação disso, como eu falei, do fogo da tradição e não do culto das cinzas, que é a galera do grupo Quemetismo, com o Júlio Gralha e Cia, que é uma galera que está fazendo um trabalho fantástico de revisionismo historiográfico a respeito daquilo que a gente entendia ou não das vivências queméticas do Antigo Egito, e que eles mesmos divulgam isso, explicando que eles estão bebendo daquela filosofia não para querer viver exatamente nos moldes como era praticado, mas colher daquela filosofia e trazer, a partir daquilo que a gente pode viver no mundo moderno, aos moldes do que é o quemetismo, de forma contemporânea, de forma viva, e não simplesmente querendo reproduzir o que já foi nos moldes do que já foi, mas resgatar aquela filosofia e colocar ela em movimento, em prática, com os recursos que nós temos disponíveis hoje, que é um trabalho fantástico, excelente, que eu recomendo para todo mundo, até mesmo como modelo disso, do qual é o significado de você não simplesmente traduzir uma letra morta, mas dar nova vida
para ela. E um outro ponto que eu ia trazer, que conversa também com o que vocês estavam debatendo, a respeito dessa questão da lógica mercantil ou não na divulgação e na disseminação do conhecimento e do resultado mágico. Eu vejo que existe uma diferença entre a gente divulgar e cobrar pelo serviço da educação, dos cursos, do atendimento mágico, e a gente acabar entrando na lógica, entre aspas, mercadológica, de querer vender a magia como um meio para certos resultados. Porque isso acaba colocando a pessoa que pratica e estuda magia numa posição parecida com o que eu chamo de o fantasma do expert e do especialista que a gente vive hoje em dia. Das pessoas recorrerem a pessoas que têm muito conhecimento sobre um assunto, acreditando que é o papel daquela pessoa dar as respostas específicas que ela quer ou providenciar os resultados específicos a partir do que ela acha que ela precisa e quer. Eu, como uma pessoa que também instruo e também ofereço serviço mágico, muitas vezes eu comento para as pessoas que o meu papel também é um pouco frustrar as vontades delas. De elas entenderem que elas me solicitam coisas, me solicitam ajuda para saber resolver um determinado problema com magia. A primeira coisa que eu vou fazer para ela é: você tem certeza de que o modo como você quer solucionar essa questão depende de ser solucionado por magia, ou o modo como você quer solucionar essa questão é realmente o melhor para você? As pessoas não gostam de ter o desejo delas questionado. Porque o que eu quero é vingança, porque o que eu quero é retribuir um negócio de magia, porque o que eu preciso é que você faça um jeito do meu ex-marido entrar em contato comigo porque eu talvez esteja grávida de um filho dele. Mas você tem um número do telefone dele. Por que você mesmo não liga para ele, conversa com ele, fala sobre isso com ele? Não, porque eu não posso, porque tem que ser algum meio mágico, fantasmagórico para fazer uma série de eventos que poderia ser solucionado de maneiras muito mais práticas e muito mais diretas. Esse fetiche da magia como sendo uma coisa que é um milagre que acontece, que faz coisas que teriam meios muito mais simples e práticos de serem solucionados, acaba também sendo importante para mim de ser abordado, de como a gente divulga essas questões, como falar sobre magia não como sendo uma solução milagrosa para as questões que as pessoas passam, não dizendo que a magia não é capaz de produzir coisas incríveis como resultado, mas de trazer justamente esse autodesenvolvimento e autoconhecimento naquele trabalho, de saber o momento certo de utilizar aquela ferramenta e por que muito especificamente você está querendo usar aquela ferramenta de forma específica. Eu sempre trabalho isso com os meus alunos também, de apurarem aquilo que eles querem, apurarem o próprio desejo, para que quando eles entrem no círculo mágico, eles tenham plena certeza e convicção do que eles querem. Porque se você entra num círculo mágico para poder fazer alguma coisa e você vacila no que você quer e você muda de ideia naquela hora, consequências vêm. Você tem que ir com convicção e certeza muito firme. E para chegar nessa convicção, a gente precisa olhar com critério para aquilo que a gente coloca como objetivo e entender, será que esse objetivo que eu estou colocando para mim é o que satisfaz o meu ego naquele sentido negativo que o Joseph trouxe, ou é aquilo que realmente vai me trazer a felicidade, que vai realmente me trazer um resultado que seja proveitoso para mim? Eu estou querendo fazer isso como uma simples questão de satisfazer minha vontade de viver numa realidade mística e mágica por curiosidade, por tédio, ou eu estou realmente querendo galgar um degrau mais profundo dentro do mistério? E aí eu, como magista, não vou falar para os outros que eles podem ou não podem fazer. Eu só vou dar os meus conselhos, dizer, eu faria isso, ou até mesmo me negar a fazer certos trabalhos. Minha colocação sobre isso é essa. Eu acho até interessante. Pode falar. Posso? Pode. Tocar um ponto que o Fausto falou, que é o da desmistificação de certas coisas na magia, né? Porque as pessoas realmente vêm com um olhar muito encantado, às vezes, em busca de uma experiência que foi criada a partir às vezes, de um preconceito estabelecido no senso comum do que é uma coisa. E acho que é um papel nosso, né, como divulgadores, de todo modo que seja do conhecimento,
além de levar, esclarecer o que é a coisa, né? Porque as pessoas têm muita fantasia relacionada ao assunto. E eu diria até que isso tem a ver com as grandes proposições que a gente que existem na magia, ou em algumas vertentes, que é, por exemplo, a chegada do novo tempo, né? Que eu acho que em tela é a nova era, onde, por exemplo, o Horus está governante, ou é Maat, alguma coisa assim. Um exemplo dessa entrada da nova era, ou a era de Aquário, que muita gente coloca, é essa mudança e evolução no sentido de transformar o meio que a gente tem hoje, do que é a magia, do que é a implicação dela e desse conhecimento nessa criação desse mundo mais confortante para todos. Acho que a coisa passa por esses pontos. E é também essa minha fala em relação à pergunta que você fez sobre como criar bases materiais. Acho que parte da gente como exemplo, divulgador de conhecimento, é desmistificar e entregar possibilidades e realidade dentro do que é a magia. Muito sobre pé no chão mesmo, sobre entender o que é o mundo nesse sentido. Que nem se falou, educar a pessoa a princípio. Não que a gente individualmente tenha que ser uma escola, mas que a gente tenha a dar realmente sabedoria à pessoa quando ela acessa um conteúdo nosso. Acho que é muito sobre o que a gente pode falar ao mundo. Exato. E então, eu vou. Aqui a gente está se encaminhando, né, para o final. A gente. Nossa, acho que a gente. Saiu tanta coisa daqui que eu nem sei explicar sobre, mas eu vou chamar vou chamar vocês aqui um por um para fazer as suas falas finais. Gente, pode ser um oi pai, oi mãe, tô aqui na ODF, não tem problema. Só pra gente poder dar um final a esse papo que foi super incrível. De antemão, já quero agradecer ao Léo, já quero agradecer ao Fausto, ao José, ao Alberto, ao Alex, a todo mundo que está compondo aqui, porque, como eu já disse, né, a ODF, para mim, ela é um instrumento de colocar no mundo a minha ideologia, né, porque não existe educação eximida de ideologia, e eu creio que não existe emancipação senão, né, pelo entendimento do que está acontecendo, pela ideia, pela análise da conjuntura. Então, eu queria muito, muito agradecer mesmo a vocês. Vocês já são de casa, já. Fausto nem se fala, Léo nem se fala. José, conheci há pouco tempo, já considero pacas. Alberto é meu irmão, Alex é meu irmão. Todo mundo aqui é muito bem-vindo a todos os lugares que eu estiver. E agradecer muito a Ordem Hora dos Antigos Mistérios, agradecer muito a Mansão Lunar, que são, né, os apoiadores desse projeto, apoiam não só com estrutura, mas também com pessoas que realmente estão aqui. Se não fosse pela OAM, eu não entraria em contato com o Léo. Se não fosse pelo Antigos Mistérios, eu não nem falaria com o Fausto. Então, isso é uma coisa muito, muito incrível para mim. E aqui, pessoalmente, né? Aquele menino de 13 anos, aquele menino de 12 anos que começou numa ordem e que saiu depois e que integrou grupos e que meio que cresceu assistindo vocês, eu tá aqui simboliza muito, não só para mim, mas para todo mundo que eu carrego junto comigo, para todo mundo que sobe junto comigo. Então, é isso. Muito obrigado, gente. E, Léo, pode fazer a sua fala. Eu me senti um pouquinho a Xuxa agora. Tipo, eu cresci com você, vendo você na TV. Mas obrigado, cara. Valeu pelo carinho. Olha só. Primeiro, obrigado pelo convite. E sempre que eu posso, estou à disposição para dividir, para somar e para aprender. É uma das missões que eu quero ter. Não trabalho com educação há muitos anos, me considero um educador, né? Enfim, já passei pelo mundo acadêmico, universitário. Hoje é outro tipo de educador que eu tento ser ali via internet, ali pelo menos expondo ideias, expondo conhecimentos,
para que as pessoas possam saber e conseguir, a partir da sabedoria, ter suas próprias escolhas. Então, para mim sempre é um prazer participar. Mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Tá vendo aí o Alex, tá vendo o Alberto de novo, tá falando com o Fausto de novo, conhecendo aí o José, que eu não conhecia. Então, pô, prazer em te conhecer, e vendo todos vocês aí, é um grande prazer estar participando. E para me despedir, eu só quero dividir um sonho com vocês. Eu tenho um sonho de que um dia a gente vai abrir o YouTube. Eita, deu ruim, acho que no seu áudio. Para vocês também tá meio estranho? Tudo que ele ia falar do sonho dele parou, né? Sim, parou. Nossa, meu Deus. Foi forte demais. Tá, tenta desconectar. Ele disse. Léo começou a mandar um beatbox. Voltou, beatbox ainda. Aí. Voltou. Não, ainda tá com uma voz de robô. Que estranho. A conexão tá normal. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu tentar fazer uma outra coisa aqui. Vamos fazer o banimento coletivo aqui para voltar o áudio dele. Melhorou? Aí, foi. Boa. Deu certo. Vamos embora. Você tem vários microfones aqui. Se um dá pau, você liga o outro já. Tá falando que meu sonho é um dia a gente abrir o YouTube, abrir o Instagram, abrir o TikTok e vai ter um monte de vídeo de ocultismo, de magia já na primeira página, assim, não vai ter banho de Nutella, não vai ter, vai ter, a galera vai entrar e vai ver a gente lá, fala, nossa, que legal. Então, assim, quanto mais iniciativas, quanto mais gente falando disso, quanto mais material, quanto mais conhecimento, melhor para nós, melhor para a galera que vai se identificar e conhecer e querer trilhar esse caminho, e melhor também para a galera que não vai se identificar, não vai se reconhecer, não vai trilhar esse caminho, mas vai desconstruir os preconceitos, que é o mais importante. Então, obrigado aí pelo carinho de todos vocês e valeu pelo convite hoje. Imagina, obrigado você. Agora, José. Pode fazer essa fala. Boa noite, pessoal. Quando eu fiquei sabendo dos participantes, falei, Léo Lousada e Fausto Ramos vão participar, estarem na mesa de debate com os caras, porque são os dois que eu conheço e acompanho, eu achei do caralho, assim, falei, nossa, eu serei julgado, eu acho. Mas nunca, não. Mas jamais, verdade, nunca. Por mim, nunca, jamais, eu não julgo ninguém. Fica tranquilo, José, tamo junto. Não, mas aí eu me julguei, quando na verdade é uma experiência fantástica estar no meio de gente mais experiente, todos aqui mais experientes do que eu nesse sentido, porque nem do meio ocultista eu ainda me sinto, para poder falar sobre coerência dentro dele. É bom porque eu sei improvisar. Mas é isso mesmo, foi muito legal participar disso. É a primeira vez que eu participo de alguma coisa nesse sentido, coletiva, de magia, aberta aos outros. E foi demais, muito bom poder expressar aqui, ser ouvido e conseguir trocar essas ideias. Um grande abraço a todos. E também agradecer ao Marcelo e ao Roger, ou é Rogério, não lembro, que entraram a partir do meu link, do meu pedido, do meu chamado, e tamo junto. Agora, Alfredo, vou chamar porque eu sei que ele tá totalmente despreparado para isso. Conheço o meu irmão. Olha só, tenho só que agradecer de estar aqui. Eu ia perder a chance. Eu estou extremamente enferrujado até para conversar, porque eu estou um ano sem participar de nada devido a problema de saúde que eu tive no começo do ano. E eu só tenho que agradecer mesmo esses dois monstros que estão aqui conversando com a gente e sendo tão fofinhos. São monstros fofinhos, que legal. Muito obrigado. Agora, Alex, que eu conheço meu outro irmão. Eu agradeço a presença de todos. É sempre muito bacana estar no meio ocultista, assim, de pessoas tão fantásticas igual vocês, e poder trocar uma ideia bacana. Eu sempre fico meio quietinho, eu tenho uma dificuldade assim, de falar quando eu estou assim, com essas presenças tão importantes, mas eu gosto de escutar bastante, porque a gente sai daqui com uma
fantástica experiência, com um conhecimento, assim, com uns insights muito bacanas. Então eu agradeço a presença de todos vocês, e vocês sabem que vocês estão no meu coração, eu respeito vocês pra caralho, vocês são basicamente os exemplos, as pessoas que eu assisti na minha adolescência até o momento agora. Então vocês são tipo os exemplos que a gente tem, assim, extremamente importantes para o ocultismo como um todo. Então, é basicamente isso. Eu agradeço a todo mundo. Agradeço a todo mundo. Exato. São presenças que mobilizam a gente, né? Dá um ar novo. É incrível. E por último, mas não menos importante, hable mesmo, Fausto Ramos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos aqui dentro, agradecer o convite do Renzo para poder estar integrando essa mesa. Quando ele me comentou, vai rolar uma mesa de debate, eu já tô dentro, me coloca lá, adoro estar em espaço, conversando, dialogando com as pessoas, sendo instigado pelos comentários, pelas perguntas, e sendo também instigado para debates que a gente precisa fazer a respeito da vivência que a gente tem com o ocultismo. E uma última palavra que eu tenho para comentar sobre isso é o meu conselho. Vivam a magia, acima e primeiro de tudo. Se tem uma coisa que sempre foi um problema já há bastante tempo, que muitas pessoas falam nos livros delas há vários séculos, é sobre a quantidade de pessoas que estão muito mais dispostas a serem aqueles que se colocam num pedestal de erudição para poder querer julgar o outro, que a tradição do outro está errada porque não está de acordo com os textos canônicos, e poucas pessoas estão se aprofundando na vivência com a magia. E é a partir do momento que a gente vivencia a magia no nosso dia a dia e com profundidade, que a gente consegue espalhar esse saber como pessoas que carregam essa vivência, essa tradição em si, no corpo, no espírito, na expressão, vivendo ela. Essa é a minha recomendação. Da maior maneira que cabe a cada pessoa, vivam com grande abundância naquilo que a gente quer chamar de vivência mágica. Tenho dito, e é isso. E até por acaso, que não podia faltar. Muito bom. Só vamos parar de gravar aqui. Aí, beijo, gente. Beijo pra quem tá gravando, não, pra quem tá vendo a gravação. Vocês são fodas.